Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, meu dileto amigo. Estamos iniciando a Palavra da Verdade, mensagens para o seu coração, mensagens de Deus para alimentar a você. Nós vamos ler nesse instante em Romanos, no capítulo 3, os versículos de 21 a 25, para a sua meditação espiritual. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Portanto, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aplique, Deus, a porção da sua santa palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título A Salvação. Quando nós lemos este texto de Romanos, então nós sentimos ou vemos a necessidade absoluta de todo ser humano. A evangelização mundial que vemos todas as pessoas como Deus a vê. Como que Deus a vê? Como pecadoras, por natureza, conforme Romanos 3:10. Depois, por escolha, Romanos 3:23. E, por fim, por prática, que está em Romanos 6:23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amados, atitudes negligentes e mentes cegas têm seduzido alguns em Cristo a fazer vista grossa ao grave estado dos perdidos. O salário do pecado é a morte. O universalismo ou a reconciliação definitiva são expressões que descrevem a crença errônea que alguns que finalmente, até mesmo os eternamente perdidos, terão um privilégio de um adiamento do julgamento eterno. Mas Paulo disse: um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Porque ele via os perdidos da mesma maneira que Deus os vê. Ele disse que o amor de Cristo o constrangia. A evangelização mundial. As nações, todos os povos, precisam desesperadamente do Evangelho e estão perdidas sem o mesmo. O Evangelho é a salvação que Cristo veio trazer ao mundo, esta palavra de salvação. E no Evangelho está escrito as palavras de Jesus. Uma análise clara da palavra de Deus nos ajudará a aprender e a manter a convicção de que a humanidade precisa do Evangelho. Todos precisam saber de Jesus. As consequências são reais. Em Romanos 6:23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele usa a analogia humana de escravidão ao apelar para a santidade. Ao fazê-lo, ele relembra
o contraste entre a antiga vida pecaminosa e a nova vida regenerada. Os escravos do pecado não reconhecem a obrigação da justiça, mas eles abandonam a si mesmos a um processo de deterioração moral que tem a morte como fim. Conforme Romanos 6, 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Só o que o mundo oferece é a morte, e quem dele desfruta vai colher a morte. Os servos de Deus, por outro lado, devotam-se à santificação, uma estrada que leva à vida eterna. O verso 23 resume as consequências dos dois tipos de escravidão. Primeiro, os homens estão condenados. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A diferença entre perecer e viver e entre condenação e salvação está na fé em Jesus Cristo. Jesus poderia muito bem ter vindo ao mundo como juiz e destruído todos os pecadores rebeldes, mas em seu amor infinito veio ao mundo como Salvador e morreu por nós na cruz. Tornou-se a serpente levantada na haste. A serpente do tempo de Moisés deu vida física aos israelitas que pereciam. Mas Jesus Cristo dá vida eterna a todos os que creem nele. Sua salvação é para o mundo todo. O outro ponto é: estarão perdidos. 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Entendeu? Que esse texto ele é muito contundente. Quando a segunda parte do texto diz: estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Meu prezado amigo, amados irmãos, como será o futuro dos não salvos? Enfrentarão castigo e julgamento eternos, enquanto os salvos desfrutarão o descanso e a glória do céu. Os perdidos serão separados de Deus, enquanto os salvos contemplarão a sua face. Está lá em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 4, escrito assim: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Algumas seitas tentam amenizar o significado da expressão eterna destruição, mas 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim: dizendo que se refere apenas a um sofrimento temporário ou a uma aniquilação total. As duas ideias são falsas. Não é assim que está escrito. Por mais que os homens tentem distorcê-las ou evitá-la, essa expressão quer dizer julgamento eterno. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um outro texto muito contundente, um outro texto muito forte,
para todo aquele que vai ouvir isto. Portanto, é tempo de salvação. O momento é agora. Nunca se deixa para depois o momento da decisão em que você pode aceitar a Cristo. E a hora é agora. Não deixe para depois. O homem pode salvar-se a si mesmo? Não. Nem por obras ou esforço próprio ou tradição. Não existe. Salvação só em Jesus. Aos Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta palavra graça descreve a generosidade não merecida através da qual é dada a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também é a palavra de poder que descreve as maneiras de operação do Espírito Santo. A graça é tanto uma força como um privilégio, tanto um verbo como um substantivo. Considerando-se que não fomos salvos por causa de nossas obras, não podemos perder nossa salvação por causa das nossas obras más. Isto quer dizer que não devemos fazer o que é desagradável a Deus. Vamos procurar fazer o que agrada a Deus, o que é bom. Isto é que é o melhor. Considerando-se que não fomos salvos por causa das nossas obras, então não podemos perder nossa salvação por causa das nossas obras más. Repito, a graça representa a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito nosso. Significa que Deus faz tudo por amor a Jesus. Nossa salvação é a dádiva de Deus, é um presente de Deus. No grego demonstrativo, isto, em Efésios 2 e 8, é neutro, enquanto fé é um substantivo feminino. Logo, isto não pode se referir à fé. Refere-se, antes, à experiência da salvação em sua totalidade, inclusive a fé. A salvação é uma dádiva, não uma recompensa. Deus oferece salvação. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Dentre outras coisas, a salvação dos perdidos. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos encontrem-se com Jesus Cristo, que todos, ao ouvirem a mensagem de salvação, entreguem sua vida para Cristo, que decida a caminhar com Cristo. Dentre outras coisas, a salvação dos perdidos é o mais importante, é o que Deus quer. Deus deseja que todos sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Deus amou o mundo inteiro, está lá em João 3,16. E Cristo morreu pelo mundo inteiro, 1 João 2 e 2. Jesus morreu na cruz para atrair todos a si mesmo. Não se trata de uma referência a todas as pessoas sem exceção, pois é certo que nem todo mundo será salvo. Isto é uma realidade. Nem todo mundo vai gozar da salvação, das mansões celestiais. Por quê? Por causa do endurecimento de coração, que a palavra é pregada, a palavra é dada, oferecida. As pessoas são convidadas a estarem na igreja, as pessoas são convidadas
a ouvirem a palavra, mas rejeitam, não aceitam. E a palavra de Deus é clara, porque todo aquele que nele crê, em Jesus, será salvo. Quem não crê, já está condenado. É assim que a Bíblia diz. Então, quem crê vai para as mansões celestiais e morar com Cristo lá nos céus. Mas quem não crê, vai para a condenação eterna. Deus é longânimo com os pecadores, a ponto de adiar seu julgamento para que aceitem a Cristo. Deus fica dando oportunidade para todos crerem em Jesus. Ele é longânimo, ele é paciente, ele quer que você se arrependa. Ele quer que você abra o seu coração, deixe a luz do céu entrar e brilhar em você. Ser um crente em Cristo, salvo na pessoa de Jesus Cristo, é o maior privilégio. A alegria é grande dentro de nós, reina aquela alegria, é muito bom. Portanto, por isso que oferecemos esta palavra, a palavra de salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Conclusão. Nem todos já ouviram a verdade do Evangelho, e muitos ouviram e a rejeitaram. Não é possível explicar o mistério e a soberania de Deus e da responsabilidade humana. Está lá em João 6,37. Mas sabemos que ambas são ensinadas na Bíblia e estão de acordo com o plano maravilhoso de Deus para a salvação. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que você entregue o seu caminho, a sua vida a Jesus, porque Ele fará maravilhas em você. Eu vou orar por você. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, depois da mensagem ser exposta, nós te pedimos ao Pai que alguém que está vendo, assistindo a esta mensagem, que abra o coração e deixe a luz do céu entrar, para que Cristo brilhe em sua vida. Abençoa-o, Pai, que o Divino Espírito Santo trabalhe nessa vida, em o santo nome de Jesus. Amém.